Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres e vamos conversar sobre Sandy Júnior mais uma vez. O tema do vídeo de hoje são as bocas que o Júnior já beijou. Por que, Leonardo? Que tema é esse? Que apelativo, que sensacionalista, que falta de respeito com a Mônica. Eu tô dizendo já o que eu vou ouvir, porque quando eu publiquei o vídeo sobre os namorados da Sandy, houve alguns comentários desse tipo. Então já me antecipo. Mas justamente porque eu fiz o vídeo dos namorados da Sandy, nada mais justo do que fazer também do Júnior. Mas o Júnior, ele teve tantos casos, tantas peguetes que foram conhecidas publicamente, que é mais interessante falar de bocas beijadas do que apenas de namoro. Vem na minha que você vai entender. Vamos começar lá atrás. A adolescência. Júnior ficou com a atriz Bruna Tedi, atriz do seriado Sandy Júnior. Na época o seriado era gravado em Campinas. E o que acontecia em Campinas ficava em Campinas. Mas essa info vazou sim pro Brasil inteiro. E todo mundo ficou sabendo que a Ritinha do seriado tinha conseguido o que toda uma nação queria: ficar com o Júnior. Você já beijou o Júnior? Já, mas já faz tempo. Na boca? Não. De língua? Aquela ruivinha ali dentro você pegou também. No programa ou fora do programa? Fora. Mas dá esse peitinho, por que você marcar na vista dele? Você namorou com ela? Não, a gente ficou algumas vezes. Depois dela, outra felizarda do elenco, a Marilana, que também, ela fazia a Clara, ela também ficou com o Júnior. Na verdade, em uma entrevista de alguns anos atrás, poucos anos atrás, a Karina Domi, que fazia a Beth, ela contou que o Júnior era o maior pegador do elenco e passou o rodo no elenco inteiro. Eu me pergunto, ela para ter falado isso, será que isso inclui ela também? Como? Não sei, não incluo ela nessa lista, mas fica aí essa pulguinha atrás da orelha para vocês. A Fernanda Paes Leme, que todo mundo acha que rolou, ela sempre diz que não. Eu não sei, porque ela é tão aberta com os casos dela, os namoros, quem ela ficou e não ficou, que eu acho que ela não mentiria sobre isso. Então, também tá fora da lista. Então, até agora temos Bruna Tedi e Marilana. Mas você pensa que acabou por aí? Tem mais uma do seriado. Quando o seriado veio ser gravado no Rio de Janeiro, Júnior ficou com a Grazi Schmidt, Graziella Schmidt, que era ex-Paquita. Ela também fez Malhação, ela faz novelas bíblicas na Record, enfim, ela fez novelas de Portugal já, ela tem toda uma carreira. E na época ela era tipo uma vilãzinha do seriado, uma antagonista assim da Sandy. E o Júnior ficou com ela, isso foi amplamente comentado na época, os dois nunca assumiram, não sei porquê, mas nunca assumiram. Acabou o caso e eles continuaram negando, enfim. Na época falaram também da Daniela Suzuki, mas ela foi tão veemente quando ela disse que não, que ela falou que o Júnior era novo demais pra ela, que eu acho que ela realmente não rolou, mas a Grazi, desculpa, mas rolou sim. Saindo do âmbito seriado, mas não saindo da época, porque foi ali por 2002 também, 2003 já não tinha um seriado, o Júnior namorou, não só ficou, ele namorou em segredo a Karina Bach. Karina Bach, ex-Fazenda, ex-The Simple Life, ex-atriz, ex-capa da Playboy, empresária, mãe de um bebê maravilhoso, que minha mãe sempre me manda foto dele no Instagram. Enfim, ela, muito início de carreira, ficou com o Júnior, namorou o Júnior, foi super discreto, eles não faziam fotos juntos, eles não assumiam o namoro. E tem pouquíssimos registros deles, mas ela foi num show de Sandy Júnior no Rio de Janeiro e tirou uma foto com eles no camarim, como todos os artistas faziam na época. Essa foto foi postada no site oficial. Depois ela voltou várias vezes, vários shows, ela estava escondida dos bastidores e não faziam foto nenhuma, porque a ideia era não mostrar. Eu não sei se isso era uma estratégia de marketing da época, tipo o Júnior, popstar, príncipezinho de tantas fãs, não pode ter namorada, porque as fãs querem se iludir que podem namorá-lo. A gente sabe que existe esse tipo de coisa, não sei se existiu com Sandy Júnior, mas a gente sabe que os popstars estão sujeitos a isso, né? Vários já tiveram que fingir que não namoravam, que eram solteiros, então pode ser o caso.
Mas também na época diziam muito que a Noeli era contra o namoro, então pode ser também que por isso não foi assumido. Ainda lá atrás, de volta a Campinas, Júnior estudou no Notre Dame, colégio tradicional de Campinas, e ele mesmo disse que ficou com uma colega lá do colégio. Eu acredito que ele ficou com mais de uma, mas a gente tem certeza de pelo menos uma, que ele falou sobre ela no tempos de escola. Chegou a namorar no Notre Dame? Alguém assim? Ou... Não, eu cheguei a ficar, mas namorar sério, não. Agora, assunto polêmico, é bomba! Júnior já ficou sim com fãs. Foi você? Acredito que não. Infelizmente não foi você, minha linda. Mas o Júnior já ficou sim com fãs. Eu sei de uma do Rio de Janeiro que ficou com o Júnior no auge. Júnior adolescente ainda, ou jovem adulto, 2002, 2001. Essa época aí, ele pediu pro segurança pegar o telefone dela, ligou, eles saíram e ficou. Claro, né? Ela, obviamente, ficaria. E ela ficou mesmo. E além dessa, porque quando eu tava fazendo essa pauta, eu perguntei pra algumas pessoas: você lembra de mais alguém que o Júnior tenha ficado? E aí o garoto falou assim, um amigo meu falou: ah, tem aquela fã. Aí eu falei assim: ah, eu tenho uma fã já na lista. E qual é a sua? Aí ele me contou de outra fã. Uma fã que ficou com o Júnior na mata da época da Soul Funk. E ela teve a sorte de conhecer o apartamento dele em São Paulo. Se é que vocês me entendem. Mas essa fã, eu conheci essa história recentemente. A que eu tô falando não envolveu apartamentos, envolveu só, eu acho que uma ida ao cinema, algo assim. Falando desse flat em São Paulo, em 2004, o Júnior se mudou pra São Paulo sozinho. Até então ele morava com os pais e a Sandy, em Campinas. E em 2004 ele comprou esse flat, ou alugou, whatever, e foi morar sozinho. E aí, meu amor... No mesmo ano, ele ficou com a ex-BBB e ex-capa da Playboy. Existe ex-capa? Não, né? É capa mesmo, né? Se não, no mês seguinte, você já é ex-capa, não. Ex-BBB e capa da Playboy, Antonella, que falava gente, porque ela era argentina, lembra disso? Eles ficaram. Na época, essa era a informação, mas mais recentemente ela disse que eles namoraram. Foi namoro, a gente se conheceu na rádio, a gente se curtia muito. Só que eu era muito nova e ele era muito novo. E a gente tava se curtindo muito, mas não tinha aquela coisa de privacidade, que ele sempre tá com um monte de segurança. Mesmo no apartamento dele, tipo, você queria pegar uma água, tinha um segurança na porta, no toalete. Eu falei, sacanagem, né? E daí a mãe dele não fez as coisas fáceis. Tipo, não facilitou. Não facilitou. Ela falou que não era legal a gente ficar junto e que era melhor não ficar mais. Sim, então quem acabou a relação foi a Noeli. Foi. Acho que a gente namorou 3 meses, então... E ele era danadinho. Nossa, uma delícia. Então a gente já tem aí Noeli contra Karina Bach e contra Antonella. No ano seguinte, o Júnior ficou com uma atriz que eu era super fã na época, que ela fazia Malhação. Ela era a Miss Gari, Letícia, Juliana Didoni. Os dois ficaram depois do prêmio Multishow, que o Júnior sempre ia com a Sandy, e a Juliana Didoni foi lá fazer uma social também, e depois na festa, depois da premiação, rolava uma festa, né? E nessas festinhas, né, queridos, acontece. E aí os dois ficaram, e tem várias fotos, eles negavam, né, que tinha rolado, mas a gente sabe que rolou sim. Na época a Juliana estava enrolada com o ator do elenco de Malhação, e por isso eu acho que ela não quis assumir que tinha ficado com o Júnior, mesmo com as evidências na mesa. Depois dela, o Júnior ficou com outra capa da Playboy também, Natália Rodrigues. Eu tô falando capa da Playboy porque eu acho que isso é um super status pro macho hétero, né? Então, o Júnior colecionou capas de Playboy, ele conheceu ali pessoalmente. O que o Brasil estava, né, apenas... Não vou falar, porque isso vai ser muito sujo. Mas enfim, Natália Rodrigues, ela ficou com o Júnior no Na Mata Café, que é onde rolava a Soul Funk toda semana. Você sabe o que é a Soul Funk, né? Não sabe? O Júnior, na época de Sandy Júnior, começou um projeto paralelo que se chamava Soul Funk, que era basicamente com a banda de Sandy Júnior mesmo, e aí ele tocava com essa galera no Na Mata Café, que era um bar de São Paulo. Toda semana tocavam blues, hip hop, enfim. E aí lá o Júnior ficava com muita gente, né, gente? Só quem viveu na Mata Café sabe.
E aí lá os paparazzis flagraram o Júnior com a Natália Rodrigues. Assim, ela foi flagrada, né? Mas houve vários casos que a gente sabe que não foram flagrados, né, Júnior? Mas ela foi e ela nunca aceitou tocar no assunto. Em algumas entrevistas ela falava assim, não quero falar sobre isso, se ele quiser falar, tudo bem, mas eu não vou falar. Eu acho que eles fizeram algum acordo ali de não repercutirem aquilo, porque foi só uma ficada mesmo, não teve desdobramento. Aproveita que você está vendo o vídeo, já curte logo, senão você vai esquecer isso. É importante para mim, porque as pessoas vão curtindo. Aí o YouTube entende que o conteúdo é interessante, então ele vai te avisar na próxima vez. Vai enviar para outras pessoas que consomem parecidamente com você. Parecidamente não, similarmente com você. Então é importante a sua curtida. Se você está gostando desse conteúdo que eu estou fazendo sobre Sandy Júnior, se inscreve no canal para você acompanhar tudo. E comenta, porque comentário é importante pra mim, porque eu gosto de feedback, eu gosto de saber, eu gosto de ouvir as pessoas falando, entender o que tá acontecendo. Tá bom? Ah, aproveita também que você tá vendo aqui o vídeo e me segue no Instagram. Meu @ é FalaLeonardo. Eu sempre aviso lá quando eu publico vídeo novo. Eu pergunto ideias, eu converso com as pessoas pra tirar novas inspirações, enfim, muita coisa sai lá do Instagram. Então, participe e conversa comigo lá também. Logo depois da Natália Rodrigues, o Júnior engatou namoro com a Júlia Faria. A Júlia, na época, era editora de moda da revista Capricho, que os Sandy Júnior sempre faziam ali uns editoriais para a revista. E aí eles se conheceram, começaram a namorar e ficaram bastante tempo. Eles só foram terminar lá pro início de 2017, pelo menos foi quando foi anunciado, né, vamos dizer assim, o término. Então eles ficaram aí mais de um ano namorando. Eu sempre via a Júlia, ela sempre acompanhava ele nas viagens, enfim. Ninguém sabe porque acabou, mas fato é que foi aí uma boca beijada também. E ela não fala muito sobre esse assunto não, hein? Ela tem um canal aqui no YouTube também. Às vezes ela fala de ex-namorados, mas ela é super discreta, não nomeia. Então a gente não sabe quando ela tá falando dele ou quando não tá. Eita, eu também era muito fã, tipo, muito fã mesmo, de faixa, camiseta, eu ia show, eu era muito fã. Namorar com o ídolo da infância foi muito louco, tinha aquela coisa do mito, né, do ídolo da infância, mas o Ju é uma das pessoas mais legais que eu já conheci na vida, assim, tipo, ele é um cara muito simples e um ser humano da melhor qualidade. Logo, mudei essa frequência, ele deixou de ser o mito, o ídolo, e virou um cara que tava se aproximando com um bom papo, com muita inteligência, com muito talento, enfim, que foi me conquistando e que a gente acabou namorando. Naquele momento ele já não era mais, pra mim ele só era o meu namorado naquela época. Depois da Júlia, o Júnior engatou namoro com a Sheila Santos, que essa namorada eu também conheci, porque ela acompanhava o Júnior ao longo da turnê. Era a época do Acústico MTV, em 2007, e ela não era muito querida pelos fãs, não. A galera de São Paulo tem vários comentários negativos sobre ela, dizem que ela não era muito legal, não facilitava muito a vida da galera, então o povo não sente falta dela. Mas comigo, não tenho o que falar, nunca troquei um oi com ela. Depois da Sheila, acabou Sandy Júnior e o Júnior começou a 9.000 Anjos, e nessa época uma atriz norueguesa chamada Natácia Malte se hospedou no apartamento dele em São Paulo. Uma atriz norueguesa do nada, gente. Ninguém entendeu, mas o Júnior circulou com ela pela noite paulistana, dizendo que ela realmente estava hospedada na casa dele, mas não falou nada sobre casos, sobre namoro, sobre pegação. Mas falaram que eles ficaram, sim. E só isso explicava, né? Uma norueguesa do nada no apartamento dele. Pós Sandy Júnior, o Júnior partiu pro abraço, né, gente? Porque ele não tinha mais tanta preocupação com a imagem. Ele estava numa banda de rock, que era uma imagem já totalmente pesada, rebelde, transviada, então nada importava ali. E ele começou a pegar várias, e isso era comentado amplamente pela imprensa, principalmente ali nas baladas de São Paulo. Rolou muita coisa. Você sabe, Júnior. Porque a mulherada cai mesmo em cima, não cai não? Tem hora que Cai, né? Eu imagino que caia. Cai, mas... Então, tem hora que é bom, tem hora que enche o saco, tem hora que... Tem hora que enche o saco? Me fale tem. um pouco sobre isso. Eu acho impossível imaginar um homem de saco cheio de mulherada caindo em cima. Depende da mulher, né? É porque você acha que só vem gata, né? Só vem mulherão agora. Uma delas é a Bárbara Cobalt. Bárbara Cobalt.
ex a Fazenda, ela pediu pra sair da Fazenda. Ela era quase 10 anos mais velha que o Júnior gosta de mulheres mais velhas, esse é um dado. E os dois foram vistos se beijando em uma balada em São Paulo por volta de 3 da manhã. Tem até horário, gente, então realmente só não tem foto, mas que beijou, beijou. Depois da Bárbara, teve quem? Oh, teve várias, né? Mas quem eu vou falar agora? Teve a Piu Piu Ponycat, né? Ponycat eram as assistentes de palco do programa Pânico na Band na época, né? Pânico na TV, Pânico na Band, não sei se era na Band, podia ser na Rede TV também, porque teve a fase Rede TV, depois a fase Band, whatever. Mas ela era a Ponycat, Lizzy Benítez. Os dois foram flagrados por paparazzi ficando, e aí não tinha como negar que tinha ficado. E na época o TV Fama ia muito em cima da Lizzy e também em cima do Júnior, porque ele circulava muito por eventos. Ela não desmentia, mas ela também não confirmava o namoro. Ela dizia que não queria falar sobre o assunto. Quando uma pessoa diz que não quer falar sobre o assunto, é porque é verdade. Ninguém diz que não quer falar sobre o assunto que não existe. Então, anotem. Quando um artista fala assim, ai, não quero comentar sobre isso, é porque é verdade, querido. Pode escrever que está acontecendo. Porque quando não está acontecendo, a pessoa faz questão de dizer não. E o Júnior, na época, dizia que não estava namorando a Lizzy, mas ela dizia que não queria comentar o assunto, mas ela estava se derretendo nas entrevistas, apaixonadíssima. E depois que terminou, meio que eles assumiram que tinham namorado mesmo, ela falou sobre o assunto na Fazenda. O Júnior foi uma pessoa que apareceu na minha vida do nada. Como vocês se conheceram? Surpreendentemente. Foi numa balada, depois a gente voltou a se falar quase depois de 6 meses. São dois queridos. Surpreendentemente, ele apareceu na minha vida e transformou muitas coisas na minha vida. Ele é uma pessoa que, se ele chegar aqui, eu paro qualquer coisa que eu estiver fazendo pra fazer, tipo... O que você precisa? Sabe, quando uma pessoa que te faz muito bem. Transforma a tua vida só da presença dela nela. É muito louco, tem umas pessoas assim. Eu sou muito fã da pessoa dele. Além da Lizzy, o Júnior teve outra namorada, que foi um namoro super discreto, que é a Raíssa Maciel, que ela era chamada na imprensa de Miss Contagem. Eu não sei se ela, menina, fazia alguma outra coisa da vida, ela provavelmente fazia, mas era sempre referenciada como Miss Contagem, porque o Júnior não falava sobre o assunto, e ela também não dava muitas entrevistas, então eles apareciam de vez em quando, eram fotografados em eventos, foram fotografados numa praia também, dizem que era uma praia de nudismo, que eles não sabiam que era de nudismo, eles só queriam uma praia reservada, eles eram super reservados. E pro Júnior era muito fácil ter um namoro mais privado nessa época, porque não tinha mais aquele furor de Sandy Júnior, né? Ele não tava no olho do furacão, naquele interesse popular. Então, foi simples pra ele. Eles namoraram ali por 2011 e o Júnior levou ela na gravação do DVD de 40 anos de Chitãozinho Chororó. E ali ficou oficializado que eles estavam namorando. Mas, mais informações não há, Brasil. Depois, gente, esse eu acho muito engraçado. Júnior ficou com a Andressa Ferreira, que é a esposa de Tammy Gretchen. Pausa aí pra você não bugar, né? Porque buga mesmo. Andressa Ferreira, atual do Tammy Gretchen, ficou com o Júnior também numa balada qualquer. Na época ela era Miss Bumbum e ela usava o nome Andressa Oliver. Coisas da vida. Ela não foi capa da Playboy, ela foi capa da Sex. E ela falou pra imprensa que tinha ficado com o Júnior e ele não gostou nada disso. Gente, porque ela não era conhecida na época, então pareceu que ela tava usando disso pra aparecer, sabe? Pra se promover, sabe? Como que chama? Alpinista social, foi o que pareceu. E aí o Júnior não gostou e ele deu uma resposta afiadíssima na época, que eu acho até um pouco indelicada. Mas foi essa história de Júnior e Andressa. Cilada, Bino. E depois disso, quem apareceu? Mônica Benini. Ela é a 18ª boca que eu posso falar aqui pra vocês, né? Eu acredito que deve ter umas 30 bocas aí por baixo, Brasil. Mas ela é a 18ª boca que eu posso dizer. Todo mundo sabe a história do Júnior e da Mônica, né? Eles são casados, têm um filho lindo, que é lindo mesmo. Não tô falando da boca pra fora, eu acho maravilhoso. O Otto, né? E eles se conheceram, ela tava namorando na época, eles ficaram conversando pelo celular. E até que um dia ela se separou, ela foi viajar e o Júnior
foi atrás dela. E era uma viagem internacional, tá bom, baby? É porque gente rica é assim. A mulher vai viajar e a pessoa compra a passagem na hora e vai atrás. Eu, para viajar, tenho que me planejar anos antes. Comprar passagem 1 ano antes, que é mais barato. Júnior não, Júnior comprou na hora, foi atrás dela. E aí, né, primeiro beijo do casal, internacional sim. O resto, todo mundo conhece a história. Então, essas foram as bocas que Júnior já beijou. Para tudo! Esse vídeo não pode terminar assim. Eu descobri mais 2 informações. Graças ao meu amigo Everton, vamos terminar essa lista com 20 e não 18 bocas. Na época do seriado de Sandy Júnior, foi noticiado, com direito a fotos posando juntos, que o Júnior ficou também com a Paula Picarelli. Paula Picarelli fazia a namoradinha dele no seriado. E aí, na vida real, eles teriam ficado também. Eu posso comprovar, eu não posso comprovar, porque eu não estava lá. E eles vão desmentir mesmo que tenha sido verdade. Mas vamos contabilizar essa boca, porque temos capa de revista, temos foto. Eles, claro, eles estavam posando para divulgar o seriado, né? Mas a notícia da época foi essa. E anos depois, ó, muitos anos, acabou o seriado, acabou Sandy Júnior, rolou um bochicho de Júnior com Ellen Ganzaroli. Eu tenho uma foto que o Júnior tá com a Ellen, com a Piu Piu e com o Amon, o que me fez pensar que a Ellen era a acompanhante do Amon. Mas há várias notícias de que o Júnior flertou também com a Ellen. E a mãe da Ellen deu uma entrevista e ela falou assim, eles são muito amigos. Gente, não sabemos dessa amizade, né? Eles são muito amigos, ela foi prestigiar o show, não sei o quê. Não sei se eles saíram pra jantar depois. Ninguém falou de jantar estranho, né? Ela jogou essa informação aí de um jantar. Aí eu fiquei pensando, eu sou jornalista também, né? Eu fiquei pensando, o jornalista pode ter perguntado, mas foi só o show, eles não saíram pra jantar depois? Aí ela falou assim, não sei. E aí, na transcrição foi, não sei se eles foram jantar avulso, né? Como se ela estivesse sugerindo esse jantar. Mas ela pode, na verdade, ter só respondido uma pergunta e juntou tudo ali na resposta. Acontece. But, pra ficar bonitinho, 20, Ellen Ganzaroli entra nessa lista. E com isso, mais uma capa, Júnior. Parabéns. Se você sabe demais, comente aqui qual dessas todas você shippava. Você shippava alguém? Do Júnior eu não shippava. Acho que eu não shippei nenhum desses casais. Acho que não. Eu shipparia o Júnior com a Fernanda Paes Leme, mas não rolou. O resto eu não shippava. Talvez ele com a Grazi, porque eu gostava da Grazi, eu era Paquita, eu gosto. Mas não chegava a ser um shipper mesmo. Você tem algum shipper do Júnior com alguém? Não vale ser com você, tá? Me diz aqui e semana que vem tem mais vídeo. É isso. Beijo.